Amém? Amém. Êxodo capítulo 9. Hoje é a sexta praga, a praga das úlceras. E nós vamos estudar esse quadro do verso 8 ao verso 12, que é as úlceras. E nós vamos ler e fazer algumas aplicações do verso 13 ao 35, que é o texto da sétima praga, a chuva de pedras. Amém? Amém. E não há outro Deus a não ser Yahvé. Não existe outro Deus. Não há outro Deus. Amém. Às vezes nós ouvimos desde criança tantas vezes essa repetição, que nós nunca paramos para analisar com profundidade a seriedade disso. Não há outro Deus, não existe outro Deus. Todas as nossas confianças lançadas em qualquer outra coisa, lugar, material, pessoas, ideias, filosofias, é tolice, porque não existe outro Deus. Não existe outro que a nossa alma pode se ligar, ter comunhão, a não ser daquele que nós viemos, o Yahvé, o Deus da verdade, aquele que vive. O Salmo 115 e o Salmo 135, eles nos falam palavras que muitas vezes nós também repetimos e nós nunca paramos para entender a profundidade disso. Os dois textos dizem que os deuses dos povos são prata e são ouro, que têm olhos e não enxergam, têm ouvidos e não ouvem, têm mãos e não apalpam, têm pés e não andam, porque quando nós vemos uma procissão de um ídolo, o ídolo precisa ser carregado. E o texto ainda diz que aqueles que adoram um ídolo, com o tempo eles ficam igual ao ídolo. Como é um ídolo? Morto. Tem olhos e não enxerga, tem ouvidos e não ouve, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, precisam ser carregados. Meus irmãos, há muitos evangélicos, igrejas afora, que são idólatras, que nunca se dobraram diante de uma Maria, José, mas são idólatras. Às vezes fizeram confissão pública de fé, estudaram a doutrina da sua igreja, mas são profundamente idólatras. E nós podemos correr esse risco também. Se nós confiamos no dinheiro, se nós confiamos no patrão, se nós confiamos no trabalho, quando nós dentro do nosso ser, nós acreditamos de verdade assim, e dizemos, porque saúde é tudo, porque família é tudo. Não, pastor, porque trabalhar é tudo. Não é tudo. Nós podemos viver sem saúde, podemos viver sem trabalho, podemos viver sem dinheiro, mas você não pode viver sem Deus. Nessa vida as pessoas podem viver sem Deus, e vivem, mas a eternidade será dolorosa para aqueles que vivem sem Deus aqui nesse mundo. Só existe um Deus verdadeiro, Yahvé. Dele que vem todas as coisas, e vem o bem mais precioso, a vida e a salvação. E esse texto continua dizendo assim, verso 8: Então disse o Senhor a Moisés e Arão: apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés atire-a para o céu diante de Faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e nos animais por toda a terra do Egito. Eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou-a para o céu, e ela se tornou em tumores que se arrebentavam em úlceras nos homens e nos animais, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e nos egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Nenhum aviso foi dado. Todas as outras pragas, Deus diz para Moisés: vai até Faraó e avisa. Mas nessa praga, nenhum aviso foi dado. Quando em meio a muitos juízos não há arrependimento, Deus pode derramar juízos sem avisar. É justo e é de misericórdia que Deus nos avise.
Deus avisa quando você lê a Bíblia pela manhã e você enrosca em algum texto que perturba você e enrosca no pecado. Deus está avisando. Você ouve uma música e a música ela enrosca no teu pecado, é Deus avisando. Você vem no culto e a leitura bíblica e a aplicação da palavra e fica dentro da tua consciência, dentro do teu ser uma pergunta: será que alguém contou alguma coisa com o pastor? Como que foi desse jeito? Como que ele sabe? O pastor não sabe, Deus sabe, a palavra de Deus sabe, e Deus está falando com você, é um aviso. Mas quando Deus derrama uma praga, derrama outra praga, derrama outra praga, derrama outra praga, mas não há um amolecimento, não há uma entrega, Deus agora joga um juízo, coloca a praga sem avisar. Deus não é obrigado a avisar, mas Deus avisa por misericórdia. E um juízo em cima do outro, e juízo em cima de outro, e um juízo já é o anúncio do outro juízo. Quando vem juízo sobre a vida de alguém, o que Deus está dizendo? Quando Deus coloca juízo sobre a vida do crente, Deus está pisando no acelerador ou no freio? No freio, mas quando esse insiste em acelerar, é claro que um juízo já é a anunciação para o próximo juízo. Quando Deus pisa no freio da nossa vida, é necessário parar, para que nós não entremos dentro de coisas que nós não conseguimos sair. Esse juízo já teve o anúncio dos outros juízos, mas Deus não mandou falar. O pastor Mateus Henry, ele diz assim: uma vez que os homens não se transformaram pela morte do seu gado, Deus enviou uma praga que atacava os próprios corpos e atingia o âmago. Aquilo não era só dor na carne, aquilo era dor na alma, dor no psicológico, dor emocional, uma dor que parecia um peso, era uma desgraça sobre eles. Uma vez que as pessoas foram atacadas, os seus animais, a sua planta não se dobraram, então Deus agora vai atingir eles com feridas, mas não é qualquer ferida, é uma ferida que atinge o âmago. Se julgamentos menores não alcançam o seu objetivo, Deus enviará julgamentos maiores. E nunca nós podemos dizer, ou jamais podemos dizer, pior não pode ficar, porque pode ficar pior sempre. O Mateus Henry continua dizendo: cinzas. Deus mandou que Moisés pegasse cinzas. Mas por que cinzas? Por que é que as cinzas deveriam ser jogadas para o ar? E aquelas cinzas, imagine 2 mãos cheias de cinzas, elas se espalhariam sobre todo o território do Egito. Aquelas cinzas. Observe que muitas vezes Deus mostra aos homens o seu pecado na sua punição. Exatamente lá onde é que eles pecaram, é necessário que haja punição. Os egípcios tinham oprimido Israel nos fornos de tijolos. Agora as cinzas do forno se tornam um terror tão grande para eles quanto os seus capatazes tinham sido para os israelitas. Todo o mal que os egípcios tinham feito contra o povo hebreu estava voltando para eles em forma de doenças horrorosas. Quando Deus tira o povo hebreu e coloca eles para andar no deserto, no finalzinho dessa caminhada, quando nós lemos em Deuteronômio, Moisés dando a resenha, finalizando as palavras de Deus para o povo, em Deuteronômio 28 tem um texto que diz: se vocês não obedecerem a minha palavra, e não andarem na minha presença, e não fazerem o que a minha palavra diz, virão sobre vocês todas as pragas do Egito. E o texto começa de desenhar e pontuar com doenças, com prurido, com tísica, com febres, com inflamações, com desgraça. E o texto diz que o céu vai ser como bronze sobre vocês. Quem não andar na presença de Deus será punido. E o verso 11, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Muitas vezes homens pecadores não conseguem permanecer diante de profetas.
Os saduceus e os fariseus não conseguiam permanecer na presença de Jesus. Você lê o texto de Jeremias, e Jeremias tinha uma cara tão dura como diamante, e as pessoas não conseguiam olhar para o profeta, porque as pessoas estavam tão cheias de pecado, e o profeta era santo. Os magos não podiam ficar diante de Moisés, porque eles estavam cheios de doença, de tumores, porque havia tumores dos magos e todos os egípcios. Os magos foram punidos. Os magos são aqui agentes de Satanás. Os magos são aqui os conselheiros da dureza. Eles ajudaram a endurecer o coração de Faraó. Todas as vezes que Deus colocava uma praga para cima do Faraó, para cima dos egípcios, os magos estavam ali para orientar, para aconselhar, para que o Faraó entendesse que ele poderia mudar a situação. Os magos aqui são agentes de Satanás, são conselheiros da dureza, da desgraça. Eles aconselhavam o Faraó para que ele continuasse duro. Eles tiveram uma proporção enorme de culpa em toda essa dureza do rei. Cada vez que ele parecia que ele ia amolecer, os magos estavam lá para apoiar a sua dureza, levantar a dureza, projetar a dureza e que a dureza continuasse em pé. Eles são conselheiros de Satanás. E todos aqueles que aconselham contra Deus são como magos de Faraó. Meus irmãos, uma vez no tempo em que nós pregávamos muito aqui na igreja sobre bebida alcoólica, e Deus nos mostrava várias vezes que havia bebida alcoólica em algumas famílias. Uma vez um menino, um filho de uma família, chegou para nós e contou para nós que depois dos cultos, quando eles chegavam em casa, o pai falava para ele: meu filho, você pode continuar bebendo, você não precisa ouvir aquilo, porque a Bíblia é muito radical. O pai continua dando, só não fica bêbado. E o rapaz contou isso para nós. E nós comentávamos em casa que nós queríamos ver quanto tempo que duraria isso. Cerca de 2 anos depois, um dia, o pai veio aqui em casa e falou assim: pastor, olha, se o pastor pudesse conversar com meu filho, porque é difícil. Ele chega bêbado em casa e é complicado. Olha, é duro, é difícil. Então era tarde demais. Muito provavelmente que esse pai virá a desgraça do filho, depois na família do filho, na desgraça do filho por causa da bebida alcoólica, porque quando era tempo de aconselhar, para que a pessoa se voltasse para Deus, o pai aconselhou contra Deus. Cuidado com o seu conselho. Cuidado que nós aconselhamos para as pessoas. Cuidado que nós falamos para as pessoas. Você pode ler em casa o texto de Atos 13, o quadrinho do verso 4 ao verso 12. Nós vemos Paulo e Barnabé chegando a uma ilha, e nessa ilha tinha um procônsul chamado Sérgio Paulo. E esse procônsul tinha ali um conselheiro junto com ele, e esse conselheiro se chamava Elimas. Era o conselheiro ali do palácio, era o conselheiro que ficava junto com o procônsul, esse líder que prestava contas para Roma. E esse Elimas era o conselheiro do procônsul Sérgio Paulo. E quando Barnabé e Paulo começam a pregar o evangelho para o Sérgio Paulo começa a se arrepender, ele tem curiosidade e chama Paulo e Barnabé no palácio para ouvir o evangelho, e ele começa a se converter, e o Elimas vai lá e aconselha contra a palavra. E o Elimas diz: não, você não pode ouvir esses caras aqui querem apresentar para você um Deus, vão desviar você do caminho que você começou a sua vida uma vez, isso não vai acabar bem. E Paulo e Barnabé repreendem o Elimas, e Paulo coloca no Elimas uma praga da cegueira, e o Elimas caminhava de um lado para o outro e não enxergava nada. Atos 13, verso 4 a 12. Que conselhos que nós damos para as pessoas? Os conselhos de um pai e de uma mãe podem salvar os filhos, podem levar os filhos para o céu, ou podem levar para o inferno. O que o pastor aconselha para as suas ovelhas? O que nós aconselhamos as pessoas que estão ao nosso derredor todos os dias? Que conselhos que nós damos?
Esses conselhos são bíblicos, eles são eternos, Deus concorda com eles, ou nós aconselhamos as pessoas para que elas se desviem do caminho da eternidade. Cada vez que na igreja é pregado a palavra de Deus, o ensino profético das Escrituras, mas em casa os pais dizem, não, isso não é tão sério, é que a gente tem que cuidar para não ser tão radical, você está desensinando o seu filho no caminho da eternidade. E provavelmente os pais que tiram o peso da seriedade da palavra em casa, vão ser pais que vão ver a agonia dos filhos, e vão sofrer muito com os filhos. Nós precisamos cuidar o que nós aconselhamos. Em Mateus 18, verso 6, depois de uma passagem ali, Jesus diz, ai daqueles que fizerem tropeçar a um dos meus pequeninos. E essa palavra ela tem dois sentidos. Pequeninos no sentido de pessoas adultas que estão aprendendo a palavra de Deus, e muitas vezes elas vão numa igreja, mas a igreja não conduz ela para Cristo, mas conduz ela para rituais. Ai daqueles que fizerem tropeçar um desses meus pequeninos. E esse pequeninos não faz referência ao tamanho de uma pessoa, mas à inteligência, a capacidade dela entender as coisas. Ai de quem fizer tropeçar um dos meus pequeninos. Mas essa palavra também faz referência a crianças que são ensinadas. E quantas vezes os pais dão a sua criança como apadrinhamento para alguém que vai dar um ídolo na sua mão. Cuidado de quem nós ouvimos conselhos, porque conselhos podem consertar a nossa vida, ou conselhos também podem arruinar a nossa história. Quem são os nossos conselheiros? Em quem nós confiamos? Esses conselheiros aqui foram os conselheiros da dureza, que carregavam e incentivavam a dureza a continuar. Em Daniel, profeta Daniel, do capítulo 6, do verso 1 ao 28, nós vemos ali conselheiros se reunindo diante do Dario, o rei Medo-Persa, e eles estavam envolvendo a sua cabeça, conselheiros do rei, que aconselhavam com o fim de lançar Daniel na cova dos leões. E o texto diz que eles conseguiram. Eles construíram um estatuto, um regimento, eles conseguiram traçar rotas de conselhos e modelar o rei, para o rei assinar um decreto que jogaria o Daniel na cova dos leões. E a Bíblia diz que por causa do decreto ele foi jogado na cova dos leões, mas Deus estava ali no meio, por meio de anjos, e tapou a boca dos leões, e o Daniel saiu inteiro. Mas no outro dia, o rei com toda a autoridade acabou com o decreto, escreveu outro decreto, e os conselheiros foram jogados no lugar de Daniel, e o texto diz que os conselheiros nem tinham chegado no fundo ainda, e os leões já tinham comido eles. Então essa história, nós podemos dizer que o feitiço se virou contra o feiticeiro. Quem são os nossos conselheiros? E a quem nós damos conselhos? Não se preocupe em um conselho ser quadrado. Não se preocupe se as pessoas pensarem que o conselho bíblico vai ser um conselho que não dá para digerir. Nós somos servos de Deus. Nós somos os porta-vozes do Senhor. Da nossa boca vai sair conselho de Deus, e essa palavra vai ser eterna. Se a pessoa não quer receber o conselho, que ela arrume pessoas para enganá-la, mas nós não vamos enganar as pessoas. Amém? E os conselheiros que aconselharam a dureza também foram pegos pelos tumores e foram mortos, foram comidos pelos temores, tal forma que eles não conseguiam olhar para o rosto do Moisés e do Arão. Do verso 13 ao verso 35, nós vemos uma nova sessão de mais pragas. O verso 12 termina, porém o faraó endureceu o coração. Depois, quando nós vamos olhar o 35, eu vou somar o 12 junto com o 35 e com outro verso. O 13 diz assim: disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo, apresenta-te a Faraó e diz: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, pois esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas
que não há quem seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, e teria sido cortado da terra. Mas deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Olha só, Deus está dizendo: eu já podia ter matado o faraó, podia ter acabado com tudo, mas não, eu tenho um propósito com isso, porque o meu nome, por meio de Faraó, será estendido por toda a terra. 17. Ainda te levantas contra o meu povo, para não deixá-los ir. Eis que amanhã, por este tempo, farei cair muito grande chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Agora, pois, mandarei colher o teu gado e tudo o que tens no campo, todo o homem e animal que se acharem no campo, e não se recolherem a casa, em caindo sobre eles a chuva de pedras morrerão. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais, sobre toda a planta do campo da terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu. O Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra, e fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais. Feriu também a chuva de pedras toda a planta do campo, e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras. Então o Faraó mandou chamar a Moisés e Arão, e lhes disse: esta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, pois já bastam esses grandes trovões e a chuva de pedras. Eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Respondeu-lhe Moisés: em saindo eu da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. Conto a ti, porém, e aos teus oficiais: eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus. O linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga, e o linho em flor. Porém o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Claro, tinha que ficar alguma coisa para nascer, para os gafanhotos comer. A próxima praga é de gafanhotos. 33. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó e da cidade, e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões, a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Aqui nós começamos o texto com um aviso. No verso 13, Deus diz para Moisés: vai até no Faraó e avisa que vai ter chuva de pedra sobre todo o Egito e vai acabar com tudo. No verso 18, eis que amanhã por esse tempo farei cair muito grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje.
E um aviso de misericórdia é dado para Faraó, para os oficiais e para toda a nação, no verso 19. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo, e não se recolherem a casa, em caindo sobre eles a chuva de pedras morrerão. Aqui uma misericórdia. Deus abre de novo a porta da misericórdia. Quem recolher o seu gado estará mostrando que confia na palavra de Deus. E todos aqueles que confiam recebem a misericórdia. Então há uma chance. Quem quer receber dessas misericórdias, guarde o gado, não deixa no campo, mas leva para casa. E as pragas já tinham feito efeito no coração de alguns oficiais. No verso 20, quem dos oficiais do Faraó temia a palavra do Senhor? Esses oficiais começaram a temer a palavra de Deus por causa das pragas. Então muitas pessoas, quando elas enxergam a desgraça, enxergam o juízo, a seca, o fogo, enxergam o juízo, elas começam a temer a Deus. Há pessoas que não precisam passar por dores, elas creem na palavra, colocam a palavra dentro e apenas por experiência com a palavra de Deus, comunhão com o Espírito Santo, tem temor no coração. Mas essas pessoas aqui, elas ficaram com temor no coração, conheceram a palavra de Deus, assistindo os juízos. Amém? Algumas pessoas começaram a observar e temiam a Deus por causa do que estava acontecendo. Mas o verso 21, aquele porém que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Incredulidade. Quem não teme não se importa. Quando a palavra de Deus diz lá em Provérbios que a sabedoria ou o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ao contrário da sabedoria é tolice. Quem não é sábio é tolo. Mas o temor de Deus vem antes da sabedoria, porque o temor de Deus abre o caminho para a sabedoria entrar dentro do coração do ser humano. E o que estava abrindo o caminho da sabedoria aqui era o temor, assistindo os juízos. E o texto diz aqui que aqueles que não se importavam com a palavra de Deus, simplesmente deixariam o seu gado no campo e ele morreria. Nós temos aqui uma resposta para milhares de pessoas que por anos e anos frequentam uma igreja e nunca mudam a sua vida. Porque a mudança da vida ela começa quando eu creio na palavra. E quando eu coloco a palavra dentro e eu pratico a palavra. Quando eu começo a me relacionar com essa verdade, eu estou dizendo que eu me importo com a palavra. Mas quando eu venho para a igreja e aquela palavra não entra em mim, ela não faz diferença, eu não me importo com a palavra. Eu dentro do meu interior, eu estou dizendo, estou nem aí para a palavra. Eu estou nem aí para Deus. Eu não estou nem aí para a Bíblia. Eu não estou nem aí para a eternidade. Eu não estou nem aí para essa escolha de inferno e céu. Eu estou nem aí. E há pessoas que não se importam. E aqueles que não se importaram aqui nessa história tiveram prejuízos financeiros porque o gado foi morto. Quem não se importou nessa história, ele próprio foi morto pelas pedras que caíram do céu, porque lá no verso 25 diz: por toda a terra do Egito a chuva de pedras feriu tanto quanto havia no campo, tanto homens como animais. Não se importar com a palavra custa a eternidade da pessoa. Como que eu posso saber isso? Uma pessoa que se importa com a palavra, ela obedece a palavra. Se eu não quero obedecer, eu não me importo. Uma pessoa que se importa com a palavra, ela vai sair do culto impactada. Em algum ponto da sua vida, em mais um ponto, em mais uma área, tem coisas que vão me impactar.
Às vezes Deus começa a me impactar, um culto após o outro, com o mesmo tema, e aquilo me impacta, e aquilo é a tecla da música da minha consciência durante a semana, e Deus me impacta, mas quando eu começo a me importar com a palavra, importe-se com a palavra. Isso, eu preciso me importar. O verso 24 diz: de maneira que havia chuva de pedras e fogo, misturado com a chuva de pedras tão grave, qual nunca em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Quando eu fiz a introdução a todas as pragas naquele culto, eu trouxe aqui para vocês um fato histórico de uma pedra arqueológica que está lá no Museu Antigo do Egito, no Cairo. E aquela pedra, ela foi escrita, ela foi desenhada, esculpida por um historiador egípcio que assistiu todas as pragas. E aquele historiador egípcio que anotou as pragas, ele escreveu que essas pedras eram miraculosas, era um milagre, era algo que caía do céu, uma pedra de gelo que tinha fogo dentro. E eu acredito naquilo que esse egípcio escreveu. Mas aquilo teria que ser um milagre muito grande, porque dentro de uma pedra de gelo que tem fogo, a tendência é que há um derretimento da pedra e o fogo se apague. Mas o texto diz que a pedra caía e ainda esmagava tudo e o fogo continuava queimando, porque o texto chama isso de saraivadas. Então era a pedra do céu com fogo, era saraiva. Quando nós olhamos para o comentarista bíblico Champlin, ele diz assim: houve um tremendo distúrbio nas condições atmosféricas do Egito. E ele continua dizendo, em Apocalipse 8, em Apocalipse 11, em Apocalipse 16, uma das profecias dos últimos dias fala sobre saraivada, tempestades com fogo do céu, iguaizinhas às que caíram no Egito. Meus irmãos, é bom a gente contemplar isso com a nossa imaginação, mas não querer experimentar isso com os lombos, porque isso aqui foi terrível. Matou animais, matou pessoas, esmagou plantações, esmagou matas, esmagou tudo. E qual foi a reação do faraó? No 27. Então faraó mandou chamar a Moisés e Arão e lhes disse: esta vez pequei. Ele estava errado, porque ele estava pecando em todas as vezes, não só nessa vez. Ele estava o tempo todo em pecado, ele estava contra Deus o tempo todo. A alma dele, o espírito, o corpo, toda a funcionalidade do cérebro, tudo estava contra Deus, tudo. Porque a dureza não é apenas uma área, uma parte, uma face do coração. Todo o coração dele era duro, ele estava em terrível pecado. Ele estava errado. Mas ele admitiu uma coisa: esta vez eu pequei. O Senhor é justo. Ele faz uma declaração séria: Deus é justo. Deus é justo. Porém eu e o meu povo somos ímpios. Ele acerta de novo. Ele e o povo dele eram ímpios. E a palavra ímpio significa rebelde contra Deus. Nós somos rebeldes contra Deus. Ele admite isso. Em meio ao juízo, há um pedido de clemência: tem misericórdia de mim. Pedra caindo, trovões, desgraça, esmagamento. Você imagina as mídias da época trazendo as notícias para o rei de quanta mortandade que havia tido em todos os estados do Egito, e quantas perdas econômicas, quanta gente morrendo. Isso era pior que uma pandemia. Deus estava matando as pessoas e a economia do país. E em meio a esse juízo, esse rei pede por clemência: tem misericórdia de mim. O comentarista Bicon, ele diz assim: é fácil para o indivíduo cujo coração é duro se endurecer ainda mais quando a adversidade passa. Ele continua dizendo: muitos confessam o seu pecado, fazem promessas e parecem arrependidos debaixo do juízo, mas acabam revelando o verdadeiro eu quando a dificuldade diminui. A profundidade da mudança é conhecida quando as circunstâncias externas diminuem.
Quando tudo foi embora, houve uma mudança no coração desse faraó. Ele chama Moisés, ele diz: estou arrependido. Pede para Deus tirar tudo. Então, no verso 33, saiu, pois, Moisés à presença de Faraó e da cidade, estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões, a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Então, quando diminuiu o juízo, ou o juízo foi embora e não tinha mais ameaça, verso 34, tendo visto Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. Assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Um falso arrependimento. Um falso arrependimento é aquele arrependimento que acontece debaixo de gravíssima dor e juízo. Mas quando a dor e o juízo, quando a perda financeira são restaurados, a dureza volta de novo. É um falso arrependimento. Um falso arrependimento produz, ou ele possui características de confissão. Sim, ele confessou: eu estou em pecado, eu pequei. Um falso arrependimento conhece a justiça de Deus, Deus é justo. Um falso arrependimento admite a incapacidade pessoal, ele era incapaz de ele mover aqui a chuva de pedras. Um falso arrependimento busca a ajuda de Deus. Sim, ele pediu para Moisés estender as mãos e tudo aquela desgraça parar. Um falso arrependimento promete melhorias, mas carece do temor de Deus, pois quando a desgraça vai embora, a dureza cresce de novo. Falso arrependimento: quando a dor vai embora, a dureza volta. Eu quero encerrar a minha meditação hoje em João 20, 29, quando Jesus, depois de ressuscitado, ressurreto, ele aparece entre os discípulos. Então nós sabemos que ele pede para Tomé encostar as mãos nas feridas. Deus cura Tomé, restaura Tomé. E Jesus disse para todos os discípulos: porque me vistes, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Meus irmãos, eu quero fazer aqui uma aplicação para a gente encerrar. Bem-aventurados aqueles que andam quebrantados e humildes e obedientes, por amor a Jesus, e não porque Deus colocou juízo sobre eles. Bem-aventurados são aqueles que não precisam de pragas e dores para viverem amolecidos. Bem-aventurados nós, se nós somos tratáveis apenas pela palavra. E Deus não precisa colocar nenhuma dor para a gente dizer: sim, Deus, eu me entrego. Mas nós somos amolecidos apenas por ouvir e crer. Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém. Amém. Você pode fechar os teus olhos. E nós precisamos nessa noite colocar na nossa presença, ou na presença de Deus, o nosso coração. E eu quero pedir para que você ore por você, pela tua casa, pela tua família. Eu tenho certeza que nessa noite há uma necessidade muito grande de muitos se arrependerem aqui dos conselhos que tem dado. Ainda há tempo de voltar, há tempo de mudar, e você precisa crer integralmente no conselho de Deus, daquilo que a Bíblia diz, não no conselho de homens, não na filosofia do mundo. Nós precisamos crer naquilo que Deus diz. Seu Deus, em nome de Jesus, nós colocamos na tua presença a nossa vida, o nosso entendimento. Seu Deus, eu digo, Senhor Deus, eu entendi essa tua palavra hoje. Eu entendi ela, Senhor. O Senhor tocou Faraó, tocou o povo com doenças, e com doenças terríveis, que não apenas afetaram o corpo, mas oprimiram a alma e trouxeram guerra contra a alma, contra o espírito. Mas o Senhor também oprimiu as pessoas, o gado, todo o campo com pedras de gelo, com água, com saraivada. Eu entendi, Senhor, que Faraó, depois que passou o juízo, ele voltou a se endurecer.
Seu Deus, eu também entendo que a Tua palavra diz que bem-aventurados aqueles que não precisam de juízos e dores para obedecer, mas são humildes e mansos apenas porque amam o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu quero colocar todos na Tua presença, Pai, para que os nossos conselhos sejam reforçados na Tua palavra. Nós precisamos crer, Senhor, profundamente que a Tua palavra é eterna, mas que as filosofias humanas levam as pessoas para o inferno. Ajude-nos, Senhor Deus, a sermos firmes no conselho do Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém.